Bom dia, pessoal. Saúde todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Hoje começamos o capítulo 17 e é aqui que talvez comece a briga nos comentários. Mas vamos lá. Tecnicamente, aqui no capítulo 17, Jesus já voltou pela ordem cronológica, né? Só que agora esse capítulo é outro interlúdio, né? Tipo um parênteses, explicando o que aconteceu ali, né? Nesse meio tempo da segunda parte da tribulação durante as 7 taças. Daí o capítulo 17 e o 18, eles vão juntos, assim como o 15 e o 16. Então vamos lá que aqui o negócio vai dar briga. Se tiver o pessoal daquela igreja lá olhando. Algumas coisas antes de começar, nos versículos em si. Esse capítulo ele nos apresenta uma mulher prostituta, bêbada com o sangue dos santos e é identificada com uma taça. A gente sabe que pelo capítulo 12 que a mulher representa uma nação, Israel. Então a mulher aqui também tem que ser, né, uma nação, um sistema político e religioso. E como a gente vai ver nesse capítulo mesmo já, diz ali, Babilônia, que o diabo usou desde o início do mundo e vai levar até o fim. Babilônia era a cabeça na estátua, lá em Daniel, que foi o primeiro país usado por Satanás, com o rei Nimrod, né? Que a gente já viu que era adorado como o Deus Sol, onde a torre de Babel estava, né? E Babel significa confusão. Babilônia foi onde toda a idolatria começou, e isso vai durar até o anticristo. As pessoas adorando sua imagem, fora os inúmeros sacrifícios e mortes, né, para seus deuses. Então, para saber que nação, que sistema político e religioso é esse, a gente só precisa ver quem que se encaixa numa adoração e glorificação de uma mulher que usa uma taça para isso, que está cheia de ídolos e é culpada por matar milhões ao longo da história. Que igreja será que é, né? Que país que será que tem essa igreja? Qual vai ser a única igreja que também é um sistema político que usa uma taça, se chama de Santa Madre Igreja, né? Qual vai ser essa igreja além da católica? Que usa a taça na missa, né? Usam as hóstias, chamam de transubstanciação, onde a hóstia vira a carne de Jesus, né? E aí querem falar de nós sobre o pão ser a carne. Hipocrisia. Enfim, já foi falado. Os babilônicos assavam esses pães, ofereciam a Nimrod e Semiramis e acreditavam que estavam comendo a carne de seus deuses. Semiramis é essa conhecida, né, como rainha do céu. Quem os católicos também chamam de rainha do céu? Maria. Não estou falando mal da católica, tá? Estou falando mal da mentira e paganismo que tem lá, infelizmente. Não tenho culpa que se eles se cegaram para coisas antibíblicas. Tem padres que são muito bons, tem padres que realmente falam sobre Jesus, mas a maioria não. Enfim, Igreja Católica Romana, Roma. Como a igreja se apega ao lugar, aos romanos que mataram Jesus, mataram os discípulos, o primeiro papa deles. Tá certo que foi como, né, mostrado lá nas igrejas com Constantino, mas enfim. Aí temos as cruzadas, chamadas de Inquisições Santas. Super santo, né? Sair matando e torturando milhões de pessoas. Só porque não concordavam com a doutrina deles. A gente não tá mais no tempo da lei. Fora que o próprio Jesus disse, né, se não aceitassem suas palavras, né, quando enviou os apóstolos para saírem da cidade e tirarem a poeira dos pés, não para matar todo mundo. Nós vamos ver de novo, né, assim que entrar nos versículos sobre isso, eu vou deixar uma fotinho aí. Existem várias cidades no mundo sobre 7 colinas, né, 7 montanhas, enfim. Mas Roma é a única cidade antiga sobre 7 colinas. E é a única em que se realmente é conhecida por isso. Mas Constantinopla, né, onde Constantino uma vez governou, também tem 7 colinas. Nova York, onde a ONU fica, tem 7 colinas. Washington também fica sobre 7 colinas e já foi chamada de Roma, no estado de Maryland, terra de Maria, né? O diabo gosta de imitar as coisas de Deus e do céu. Quem sabe não há 7 colinas no céu também, né? Ou algo parecido. E sei lá, ele era responsável. E agora constrói cidades e reinos sobre lugares com 7 colinas. Vai saber. Então, agora a gente entra nos versículos e aqui vai ser meio confuso.
o negócio, algumas coisas de cada versículo vão ser vistas depois, tá? Teria que ter toda uma ordem, mas enfim, vamos lá. Versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem cá, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O próprio versículo 15 já explica o que são essas águas. E ele me disse, as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. A posição de sentar representa controle. Então isso nos diz que essa prostituta tem o controle sobre povos, multidões, nações e línguas, né? Influencia as vidas, controla essas vidas. E adivinhe, a católica, o Vaticano tem esse poder. Se tu vê agora nessas épocas de Páscoa, que eu tô gravando esse vídeo, é bem isso. O pessoal se afunda no pecado o ano inteiro, mas porque a tradição de comer peixe na sexta-feira santa, vão achar, não, devo estar salvo. Vou batizar meus filhos de criança porque todo mundo faz isso, porque é a tradição, mas não seguem porcaria nenhuma da vida cristã, né? É o que a católica influenciou, mesmo que as pessoas estejam nem aí, né? Façam penitência, façam pagamentos para tirar teus parentes do purgatório, porque para eles o sacrifício de Jesus não valeu nada. Tu ainda vai ter que pagar pelo teu pecado? Onde é que está o sentido nisso? Só que essa igreja influencia as pessoas a isso, a recorrer a pessoas mortas, vulgo santos, que não tem poder algum. A Bíblia diz que os ministros, sacerdotes, né, que seriam os padres, pastores, enfim, devem ter uma esposa católica. Ensina o quê? Não se casem, é proibido. Sabe onde mais os sacerdotes eram proibidos de casar? Babilônia. Não lembro se eu já falei aqui, mas basicamente homens têm que colocar testosterona para fora. Um lugar onde os padres, os monges, sei lá, ficam, às vezes, né, bem perto de onde os negócios lá das freiras ficam, com, sei lá como é que é o nome, que também não está na Bíblia. E muitas vezes já foi achado túneis entre os prédios. Pode pesquisar, né? Para fazer o que será? E poços cheios de esqueletos de bebês. Basicamente, 2 prédios, um túnelzinho por baixo, conecta-se, encontra ali, vral, vral, faz bebê. Ah, uma freira, não pode. Mata o bebê, né? Aborta ali e virado em esqueleto de bebê. Pode procurar. Religião top essa aí, né? Fora as milhares de notícias de abusos, só fornicação, né? Versículo 5 chama ela de mãe das prostituições. Mas vamos lá. Versículo 2. Com o qual os reis da terra se prostituíram e os moradores da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Prostituição na Bíblia muitas vezes é relacionado à adoração de outros deuses, tá? Só olhar o Antigo Testamento inteiro. Vou dar um exemplo. Êxodo 34:15. Para que não faças aliança com os moradores da terra e eles se prostituam após os seus deuses. Sacrifiquem a seus deuses e alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Adivinha o que tem na católica? Eu vou só falar mal das coisas da católica hoje. Santo para cada coisinha. Assim como os pagãos tinham deuses para cada coisinha. Os reis, para serem coroados, precisam ir até essa igreja para isso. Os moradores da terra, né, bebem o vinho da missa, que eles acreditam que vira o sangue literal de Cristo, sendo que não é para beber sangue. A gente faz isso com suco, né? Com vinho, que seja, como lembrete do que Jesus fez, porque ele mesmo pediu isso. Mas não acreditamos que vira sangue ou o corpo, né? Canibalismo, isso aí. Então, essas coisas parecem bem antibíblicas. Fora que se tu tá tomando sangue capaz de lavar pecados, porque tu ainda vai pro purgatório pagar eles? Não, cadê o sentido? Deve ter ficado em Roma, só pode. Né? Não deve ser porque a fé dele está depositada no serviço da missa do que em Jesus de fato, né? Tá no prédio, na instituição, porque Jesus foi reduzido a isso. Parece que não entendem a igreja que Jesus deixou foram seus seguidores, os cristãos, não uma instituição. Mas, né? Acho que eu vou parar por aqui, já xinguei o suficiente. E minha esposa rindo lá atrás. E aí, próximos versículos a gente continua falando mal, porque infelizmente é isso. Então Deus abençoe, pessoal, até o próximo vídeo.